Quando Ricardo humilhou Helena publicamente no restaurante mais caro da cidade, ele não imaginava quem realmente estava enfrentando naquele momento. O que ela respondeu deixou todos os clientes em choque absoluto e mudou para sempre a vida daquele homem. O barulho do prato se estilhaçando no chão fez todo o restaurante Vila Esperança parar de respirar. Helena Santos, de joelhos no mármore gelado, sentia as lágrimas queimarem seus olhos enquanto recolhia os cacos de porcelana francesa que segundos antes carregava com tanto cuidado. Acima dela, Ricardo Mendonça ajustava o punho da camisa e sorria com satisfação, como se tivesse acabado de ganhar um jogo particularmente divertido. Isso é o que acontece quando pessoas como você tentam servir pessoas como eu, disse Ricardo, sua voz ecoando pelo salão principal do restaurante mais elegante da cidade. Vocês simplesmente não têm a capacidade necessária para este nível de excelência. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Nas mesas ao redor, homens de terno e mulheres com joias caríssimas fingiam não estar observando cada movimento daquela cena constrangedora. Alguns mexiam nervosamente nos talheres de prata, outros fingiam estudar com interesse excessivo o cardápio que já conheciam de cor. Mas todos estavam vendo, todos estavam julgando. Helena levantou lentamente, segurando os cacos cortantes em suas mãos trêmulas. Uma gota de sangue escorreu de seu dedo indicador, manchando o tecido branco de seu uniforme impecavelmente passado. Ela não disse uma palavra, apenas inclinou a cabeça em um gesto que poderia ser interpretado como submissão, mas seus olhos brilhavam com algo que Ricardo não conseguia identificar. Espero que você aprenda com isso, continuou Ricardo, erguendo a voz para que sua audiência involuntária pudesse ouvir cada palavra. No mundo real, existe uma hierarquia natural. Eu pago, você serve. Eu ordeno, você obedece. É assim que as coisas funcionam quando se tem classe de verdade. A entrada do Vila Esperança havia sido projetada para impressionar desde o primeiro passo. Lustres de cristal austríaco pendiam do teto alto, jogando prismas de luz dourada sobre as paredes revestidas de mármore italiano. As mesas, cobertas com toalhas de linho branco importado, eram estrategicamente posicionadas para garantir privacidade a conversas importantes e negócios que movimentavam milhões. Era o tipo de lugar onde políticos faziam acordos, empresários selavam contratos e a elite da cidade vinha para ver e ser vista. Ricardo havia chegado sem reserva, naturalmente. Homens como ele não faziam reservas. Eles simplesmente apareciam e esperavam ser acomodados na melhor mesa disponível. Miguel, o maître com mais de 2 décadas de experiência, havia tentado explicar diplomaticamente que todas as mesas estavam ocupadas naquela noite de sexta-feira, mas a carteira de couro italiana de Ricardo falou mais alto que qualquer política do estabelecimento. Você não entende, havia dito Ricardo, deslizando algumas notas sobre o púlpito de recepção. Eu sou Ricardo Mendonça, da Mendonça Incorporações. Minha empresa construiu metade dos prédios dessa cidade. Tenho certeza de que vocês podem arranjar um espacinho para mim. E assim havia sido arranjado. Uma mesa na área central, com vista perfeita para todo o salão, onde Ricardo poderia ser visto por todos os outros clientes importantes. Era exatamente onde ele queria estar, no centro das atenções, sendo reconhecido e admirado por sua importância. Helena havia sido designada para servi-lo, uma decisão que Miguel já estava lamentando. Ela era uma das funcionárias mais competentes do Vila Esperança, conhecida por sua educação impecável e conhecimento enciclopédico sobre vinhos e pratos. Mas havia algo em Ricardo. Talvez a forma como ele a olhava de cima a baixo quando ela se apresentou, ou o jeito como ele falava sobre ela na terceira pessoa, mesmo com ela presente, que fazia Miguel pressentir problemas. Esta garçonete parece muito jovem para este tipo de estabelecimento,
Ricardo havia comentado alto o suficiente para as mesas vizinhas ouvirem. Vocês não têm alguém mais experiente? Alguém que entenda realmente do que se trata um jantar fino? Helena havia sorrido profissionalmente e perguntado sobre suas preferências para aperitivos. Ricardo havia ignorado completamente a pergunta, virando-se para o casal na mesa ao lado. Desculpem a interrupção, mas vocês também não acham que este lugar está perdendo o padrão? Antigamente, quando eu frequentava o Vila Esperança, eles tinham funcionários que realmente sabiam o que estavam fazendo. O casal havia murmurado algo pouco comprometedor e retornado à sua conversa, visivelmente desconfortável. Helena havia esperado pacientemente, as mãos cruzadas atrás das costas, mantendo o sorriso profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos meses trabalhando ali. A primeira hora do jantar havia sido uma sequência constante de críticas e reclamações. A água estava muito gelada, depois muito morna. O pão estava muito macio, depois muito crocante quando trouxeram outro. O vinho, um Bordeaux premiado de uma safra excepcional, estava aceitável, mas esperava algo melhor de um lugar com essa reputação. Cada crítica era feita em volume alto, o suficiente para ser ouvida pelas mesas próximas, transformando o jantar em um espetáculo público de poder e humilhação. Helena respondia a cada reclamação com profissionalismo inabalável, oferecendo soluções, trazendo alternativas, mantendo sempre o sorriso e o tom respeitoso. Ela está tentando, sussurrou uma senhora de meia-idade na mesa ao lado para seu marido. Coitada da menina. Ele está sendo completamente desnecessário, respondeu o marido baixinho. É constrangedor assistir isso. Mas Ricardo estava apenas aquecendo. Cada resposta educada de Helena, cada gesto profissional, cada tentativa de resolver seus problemas imaginários, apenas alimentava sua necessidade de demonstrar superioridade. Era como se ele estivesse testando até onde poderia ir, quantos limites poderia ultrapassar antes que ela finalmente quebrasse. O momento decisivo chegou quando Helena trouxe o prato principal, um salmão grelhado com crosta de ervas que era a especialidade da casa. Ela havia se curvado ligeiramente para posicionar o prato com cuidado diante de Ricardo quando ele, deliberadamente, moveu o braço de forma brusca. O impacto foi calculado. O prato voou das mãos de Helena. O salmão deslizou pela mesa cara e a porcelana francesa se despedaçou no chão de mármore com um estrondo que ecoou por todo o restaurante como um tiro. "Olha só o que você fez!" exclamou Ricardo, levantando-se dramaticamente e sacudindo algumas gotas de molho que haviam respingado em sua camisa. "Isso é inaceitável! Completamente inaceitável!" Todas as conversas cessaram. Garfos foram baixados lentamente. Copos de vinho permaneceram suspensos no ar. O Vila Esperança, conhecido por sua atmosfera sofisticada e conversas discretas, havia se transformado em um teatro onde todos eram espectadores involuntários de uma humilhação pública. Helena estava agora de joelhos, recolhendo os pedaços maiores de porcelana, suas mãos tremendo visivelmente. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto, mas ela não fez nenhum som. Nem um soluço, nem uma desculpa desesperada. Apenas o silêncio da dignidade sendo destroçada em público. "Levanta daí!" ordenou Ricardo, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Olha para mim quando estou falando com você." Helena se ergueu lentamente, os cacos de porcelana ainda em suas mãos ensanguentadas. Seus olhos encontraram os de Ricardo e, por um momento, algo passou entre eles. Uma comunicação silenciosa que fez o empresário recuar instintivamente. "Sabe qual é o seu problema?" disse Ricardo, recuperando a compostura e inflando o peito. "Vocês, pessoas como você, vivem achando que merecem respeito só por existirem. Mas o respeito se conquista, se compra, se constrói com sucesso e dinheiro. E você
Você é apenas uma garçonete que mal consegue carregar um prato sem deixar cair. Foi então que Helena fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Não um sorriso profissional. Não um sorriso forçado de quem precisa manter o emprego. Foi um sorriso genuíno, quase aliviado. O senhor tem razão sobre uma coisa, senhor Ricardo, disse ela, sua voz clara e firme ecoando pelo salão silencioso. O respeito realmente se constrói. Ricardo franziu a testa, confuso pela resposta inesperada. Esperava lágrimas, desculpas desesperadas, talvez até uma saída dramática. Mas não aquilo. Não aquela calma estranha, aquela serenidade que emanava de Helena como se ela soubesse algo que ele não sabia. E o que isso significa exatamente? Perguntou Ricardo, sentindo que estava perdendo o controle da situação. Helena colocou cuidadosamente os cacos de porcelana sobre a mesa, ignorando o sangue que pingava de seus dedos feridos. Depois, olhou diretamente nos olhos de Ricardo com uma intensidade que fez o empresário dar um passo atrás. Significa que algumas pessoas passam a vida inteira tentando comprar aquilo que nunca conseguirão ter, respondeu Helena, cada palavra medida e precisa. Porque existem coisas que nenhuma quantia de dinheiro pode adquirir, como dignidade, como caráter, como a capacidade de olhar no espelho pela manhã e gostar da pessoa que vê. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem o tilintar de talheres, nem o murmurar de conversas discretas. Todo o Vila Esperança havia se transformado em uma audiência cativa para aquele confronto improvável entre um milionário arrogante e uma garçonete que acabara de dizer algo que nenhum deles conseguiria esquecer. Ricardo abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez na vida, ele estava genuinamente sem palavras. O silêncio que havia tomado conta do Vila Esperança foi quebrado pelo som áspero da respiração pesada de Ricardo. Suas narinas dilatavam como as de um touro prestes a atacar, e suas mãos se fecharam em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. A resposta de Helena havia atingido algo profundo dentro dele, um nervo que ele nem sabia que existia, e agora toda a sua compostura de empresário bem-sucedido estava desmoronando diante de dezenas de testemunhas. Quem você pensa que é para falar comigo dessa forma? Explodiu Ricardo, sua voz ecoando pelas paredes de mármore como um trovão. Você é uma simples garçonete? Uma fracassada que serve comida para pessoas de verdade e tem a audácia de me dar lições de moral? As palavras saíam de sua boca como projéteis, cada uma carregada de veneno e desprezo. Helena permanecia imóvel, suas mãos ainda segurando os cacos ensanguentados, mas havia algo diferente em sua postura agora. Ela não estava mais curvada, não mais submissa. Estava ereta, firme, como uma árvore que decide não mais se dobrar ao vento. Eu construí um império, continuou Ricardo, gesticulando violentamente. Minha empresa vale milhões. Eu dou emprego para centenas de pessoas. Eu movo a economia desta cidade. E você? Você é absolutamente nada, menos que nada. Doutor, Fernando Alvarenga, sentado 3 mesas à esquerda, baixou lentamente seu garfo e observou a cena com crescente interesse. Aos 60 anos, o advogado criminalista havia visto muitas pessoas se destruírem com suas próprias palavras, mas raramente de forma tão espetacular. Ele reconheceu imediatamente os sinais clássicos de um homem perdendo completamente o controle em público. Algo que sua experiência em tribunais lhe ensinara a identificar instantaneamente. Meu Deus, sussurrou Isabela Torriani para seu marido, na mesa ao lado da janela. Ele está completamente fora de si. Isso não pode estar acontecendo. Devíamos fazer alguma coisa? Murmurou o marido de volta, visivelmente desconfortável. O que podemos fazer? Ele é Ricardo Mendonça. Ninguém vai se meter nisso. Mas Isabela estava errada. Alguém estava disposto a se meter, e essa pessoa era a própria Helena.
Em vez de recuar, em vez de pedir desculpas ou tentar acalmar a situação, ela deu um passo à frente, fechando ainda mais a distância entre ela e Ricardo. "O senhor está certo", disse Helena, sua voz mantendo aquela calma perturbadora que estava deixando Ricardo ainda mais furioso. "O senhor realmente construiu muitas coisas, prédios, negócios, uma reputação. Deve ter sido muito trabalhoso." Ricardo piscou, momentaneamente confuso pela concordância inesperada. "Exato. Finalmente você entende a diferença entre nós." "Entendo sim", continuou Helena, inclinando ligeiramente a cabeça. "O senhor construiu tudo isso para provar seu valor, para mostrar ao mundo que é importante, que merece respeito, que não é mais aquele menino pobre que cresceu na periferia da cidade." As palavras de Helena atingiram Ricardo como um soco no estômago. Sua face ficou pálida, depois vermelha, depois roxa de fúria. Como ela sabia? Como uma simples garçonete poderia conhecer detalhes de sua infância que ele havia passado décadas tentando enterrar? "Você não sabe nada sobre mim!" gritou Ricardo, sua voz rachando de emoção. "Nada! Sei que o senhor cresceu no bairro Esperança", disse Helena calmamente, ignorando completamente a explosão dele. "Sei que sua mãe lavava roupas para fora para sustentar a família. Sei que o senhor vendia picolés na porta da escola para comprar material escolar. E sei que havia um garoto na sua classe que sempre zombava de suas roupas remendadas e de seus sapatos furados." O restaurante inteiro estava agora em completo silêncio, cada pessoa pendendo das palavras de Helena como se estivesse assistindo ao episódio final de uma série dramática. Miguel, o maître, havia se aproximado discretamente, pronto para intervir se necessário, mas mesmo ele estava hipnotizado pela reviravolta inesperada da situação. Ricardo estava tremendo visivelmente agora, suas mãos balançando como folhas no vento. "Pare de falar", sussurrou ele, mas sua voz não tinha mais força. "Pare agora." "Esse garoto se chamava Júlio Santos", continuou Helena, implacável, "filho do dono da loja de calçados da rua principal. Ele ria do senhor na frente de toda a turma. Dizia que pessoas como o senhor nunca seriam nada na vida, que sempre estariam destinadas a servir pessoas como ele." "Cale a boca!" explodiu Ricardo, sua voz ecoando pelo restaurante como um grito de animal ferido. "Cale a boca agora!" Mas Helena não parou. Sua voz permaneceu firme, cada palavra pronunciada com precisão cirúrgica. "E agora o senhor faz com outros exatamente o que fizeram com o senhor. Perpetua o ciclo de humilhação porque acredita que isso vai curar as feridas do passado. Mas não cura, senhor Ricardo. Só as torna mais profundas." As lágrimas que Ricardo havia conseguido conter durante décadas, finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas de raiva, mas de uma dor antiga e profunda que ele havia tentado enterrar sob camadas de sucesso e arrogância. Ali, diante de todos aqueles estranhos elegantes, o menino pobre e humilhado que ele um dia fora estava finalmente vindo à superfície. "Por favor", sussurrou ele, sua voz quebrada, "por favor, pare." Dona Carmen Oliveira, proprietária do Vila Esperança, havia saído de seu escritório ao ouvir a comoção. Uma mulher de 50 e poucos anos, ela havia construído aquele restaurante do zero, transformando-o no ponto de encontro da elite da cidade. Jamais havia presenciado uma cena como aquela em seu estabelecimento e não sabia se deveria chamar a segurança ou aplaudir. "Como você sabe tudo isso?" perguntou Ricardo, enxugando o rosto com as costas da mão. "Como uma garçonete qualquer pode saber detalhes da minha infância." Helena finalmente sorriu, mas não foi um sorriso de triunfo ou crueldade. Foi um sorriso triste, cheio de uma compreensão que ia além dos anos que aparentava ter. "Porque Júlio Santos era meu pai, senhor Ricardo." O impacto dessa revelação foi como uma bomba, detonando em câmera lenta. Cada pessoa no restaurante sentiu o choque das palavras de Helena, mas ninguém mais do que Ricardo.
Seus joelhos cederam e ele se segurou na beira da mesa para não cair. Seu pai? Gaguejou ele. Meu pai me contou sobre você muitas vezes quando eu era criança. Continuou Helena, sua voz agora carregada de uma tristeza profunda. Ele sempre dizia que se arrependia do que havia feito na escola, de como havia tratado você. Dizia que aquilo o assombrava, que ele havia descoberto tarde demais que palavras podem ferir mais que qualquer violência física. Ricardo estava balançando a cabeça incrédulo. Isso não é possível. Não pode ser verdade. Ele morreu tentando encontrar você, disse Helena, ignorando as lágrimas que agora escorriam livremente por seu rosto. Passou anos procurando, querendo pedir desculpas pessoalmente. Dizia que o que tinha feito com você na escola foi a pior coisa que já havia feito na vida. Mentira! Sussurrou Ricardo, mas sua voz não tinha convicção. Ele morreu de um ataque cardíaco há 2 anos, continuou Helena. Suas últimas palavras foram sobre você. Disse que esperava que você tivesse encontrado a paz, que tivesse conseguido ser feliz apesar do que ele havia feito. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era mais o silêncio de espectadores assistindo a um confronto, mas o silêncio reverente de pessoas testemunhando algo sagrado e profundo demais para ser interrompido. Ricardo desabou em sua cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Seus ombros tremiam com soluços que ele não conseguia mais conter. Eu me tornei ele, murmurou entre as lágrimas. Me tornei exatamente aquilo que eu mais odiava. Helena se ajoelhou ao lado da cadeira de Ricardo, colocando gentilmente uma das mãos ensanguentadas no ombro dele. Não é tarde demais, disse ela suavemente. Nunca é tarde demais para escolher ser diferente. Dr. Fernando, que havia permanecido em silêncio durante toda a cena, finalmente se levantou de sua mesa. Seus passos ecoaram pelo restaurante silencioso enquanto se aproximava de Helena e Ricardo. Helena Santos, disse ele, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Eu imaginei que fosse você quando vi como lidou com essa situação. Helena levantou os olhos, surpresa. Dr. Fernando, o que o senhor está fazendo aqui? Jantando, respondeu ele com um sorriso enigmático, e observando uma demonstração impressionante de como a justiça às vezes se manifesta de formas inesperadas. Ricardo ergueu a cabeça, confuso e ainda emocionado. Vocês se conhecem? Conheço Helena há mais tempo do que ela imagina, disse doutor. Fernando, seus olhos brilhando com algo que parecia diversão. Na verdade, Sr. Mendonça, o senhor deveria saber que esta jovem extraordinária não é exatamente o que parece ser. Helena ficou pálida. Doutor Fernando, por favor. O que isso significa? Perguntou Ricardo, limpando o rosto e tentando recuperar alguma compostura. Dr. Fernando cruzou os braços, claramente se divertindo com o momento. Significa, senhor, Mendonça, que o senhor acabou de ser colocado em seu lugar por uma das advogadas mais brilhantes que já tive o privilégio de conhecer. Helena Santos não é apenas uma garçonete. Ela é formada em direito com honras máximas, especializada em direitos trabalhistas e proteção a funcionários contra assédio moral. O mundo de Ricardo desabou pela segunda vez em 5 minutos. O silêncio que tomou conta do Vila Esperança após a revelação de Dr. Fernando era tão denso que parecia ter peso físico. Ricardo permanecia sentado, suas mãos tremendo enquanto tentava processar a informação de que havia acabado de humilhar publicamente uma das advogadas mais respeitadas da cidade. Helena, por sua vez, fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para o que sabia que viria a seguir. Doutor Fernando, disse Helena, sua voz baixa, mas firme, eu preferia que minha formação não fosse mencionada dessa forma. O advogado ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. E por que não, minha cara? Você se formou com as maiores honras da turma, especializou-se em direitos trabalhistas,
Defendeu casos que mudaram a jurisprudência sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Por que esconder isso? Miguel, que havia permanecido a uma distância respeitosa durante toda a cena, finalmente se aproximou, carregando uma pequena caixa de primeiros socorros. "Senhorita Helena", disse ele gentilmente, "permite que eu cuide desses ferimentos em suas mãos? O sangue está manchando seu uniforme." Helena estendeu as mãos automaticamente, permitindo que Miguel limpasse os cortes causados pelos cacos de porcelana. A ação simples e cuidadosa do maître trouxe uma humanidade inesperada ao momento, lembrando a todos os presentes de que por trás de todo aquele drama estava uma pessoa real que havia sido ferida física e emocionalmente. "Por quê?", respondeu Helena finalmente, olhando para o doutor. "Fernando, enquanto Miguel aplicava pequenos curativos em seus dedos, eu queria entender como as pessoas realmente tratam aqueles que consideram inferiores. Queria ver com meus próprios olhos o que meus clientes enfrentam todos os dias em seus empregos." Isabella Torriani, que até então havia sido apenas uma observadora silenciosa, finalmente encontrou coragem para falar. "Você está dizendo que trabalha aqui propositalmente? Como uma espécie de experimento social?" "Não como experimento", corrigiu Helena, testando a flexibilidade de seus dedos enquanto Miguel terminava os curativos. "Como pesquisa de campo. Estou documentando casos de assédio moral no ambiente de trabalho para um projeto de lei que pretendo apresentar ao Congresso Estadual." A declaração atingiu o restaurante como uma onda de choque. Cada pessoa presente começou mentalmente a revisar suas próprias interações com garçons, faxineiros, atendentes, todos aqueles que consideravam invisíveis em suas vidas cotidianas. Ricardo, que havia permanecido em silêncio durante essa troca, finalmente ergueu a cabeça. Seu rosto estava vermelho e inchado de tanto chorar. Mas havia algo diferente em seus olhos agora, uma lucidez dolorosa que não estava lá antes. "Você me filmou", disse ele, não como uma pergunta, mas como uma constatação amarga. "Todo esse tempo você estava me filmando." Helena negou com a cabeça. "Não, Sr. Ricardo, eu não preciso filmar ninguém. As pessoas se entregam sozinhas, revelam exatamente quem são quando pensam que estão falando com alguém que não pode revidar." "Então por que eu?", perguntou Ricardo, sua voz quebrada. "Porque escolheu justamente a mim para essa demonstração." A pergunta pairou no ar por um longo momento. Helena terminou de ajustar os curativos e finalmente se enderezou completamente, encarando Ricardo com uma expressão que era ao mesmo tempo triste e determinada. "Eu não escolhi o senhor, Sr. Ricardo", disse ela calmamente. "O senhor se escolheu. Da mesma forma que escolheu tratar dezenas de funcionários em suas empresas, da mesma forma que escolheu perpetuar um ciclo de humilhação que começou quando o senhor era uma criança indefesa." Dona Carmen, que havia permanecido nos fundos do salão, observando toda a cena, finalmente se aproximou. Seus saltos ecoavam pelo piso de mármore enquanto caminhava em direção ao centro do drama que havia transformado seu elegante restaurante em um tribunal improvisado. "Helena", disse Dona Carmen, sua voz carregando décadas de experiência lidando com situações delicadas, "talvez seja melhor continuarmos essa conversa em particular. Meus outros clientes..." "Não", interrompeu Helena, sua voz ganhando uma força que fez todos no restaurante prestarem atenção. "Não haverá conversas em particular. Não mais. Sr. Ricardo escolheu me humilhar publicamente, na frente de todas essas pessoas. Elas têm o direito de ouvir o resto da história." Ricardo tentou se levantar, mas suas pernas não responderam adequadamente. "Helena, eu não sabia. Se eu soubesse quem você era..." "Exato", disse Helena, cortando suas palavras como uma lâmina afiada. "Se o senhor soubesse quem eu era, me trataria diferente. Mas não deveria ser assim, Sr. Ricardo. Cada pessoa neste restaurante, cada funcionário da sua empresa, cada ser humano que cruza seu caminho merece o mesmo respeito, independentemente de título, formação ou posição social."
Dr. Fernando observava a cena com fascínio profissional. Helena, posso perguntar quantos casos você já documentou dessa forma? 47, respondeu ela sem hesitação. 47 situações de assédio moral em ambientes de trabalho, todas registradas em relatórios detalhados que farão parte do projeto de lei. Senhor Ricardo será o 48º. A frieza desses números atingiu todos os presentes como um soco. Não era apenas um caso isolado, uma situação única. Era um padrão sistemático de comportamento que Helena havia observado e documentado meticulosamente. Meu Deus! Sussurrou Isabela, levando a mão à boca. 47 pessoas diferentes? Não, corrigiu Helena, virando-se para encarar a mulher. 47 situações diferentes, mas muitas das mesmas pessoas. Alguns indivíduos aparecem repetidamente nos relatórios. O comportamento abusivo raramente é um evento isolado, é um padrão de caráter. Ricardo finalmente conseguiu se levantar, apoiando-se pesadamente na mesa. E qual será a minha punição? Você vai me expor publicamente, arruinar minha empresa, destruir minha vida? A pergunta ecoou pelo restaurante, e todas as pessoas presentes se inclinaram imperceptivelmente para a frente, ansiosas pela resposta. Era o momento que todos estavam esperando. A justiça sendo servida, o poderoso sendo derrubado. Mas a resposta de Helena não foi o que ninguém esperava. Não há punição, senhor. Ricardo, disse ela suavemente, não da minha parte, pelo menos. Meu trabalho é documentar comportamentos e propor soluções legais para proteger trabalhadores no futuro. Não é fazer justiça pessoal. O alívio que passou pelo rosto de Ricardo foi quase palpável, mas Helena não havia terminado. Porém, continuou ela, suas escolhas de hoje terão consequências naturais. As pessoas que testemunharam seu comportamento formarão suas próprias opiniões. Os clientes que frequentam este restaurante tirarão suas próprias conclusões sobre o tipo de pessoa que o senhor é. Como se fosse um sinal, várias pessoas no restaurante começaram a sussurrar entre si. Telefones foram discretamente retirados de bolsos e bolsas, não para filmar, mas para enviar mensagens, fazer ligações, espalhar a notícia do que havia acabado de acontecer no Vila Esperança. Além disso, acrescentou o Dr. Fernando com um sorriso que não chegava aos olhos, imagino que a Comissão de Ética Empresarial ficará muito interessada em saber sobre os métodos de gestão da Mendonça Incorporações. Especialmente considerando que tenho vários clientes que já entraram com processos trabalhistas contra sua empresa. Ricardo empalideceu novamente. Isso é uma emboscada. Vocês planejaram tudo isso. Não planejamos nada, Sr. Ricardo, respondeu Helena calmamente. O senhor criou essa situação sozinho, com suas próprias escolhas. Eu apenas respondi às suas ações da única forma que sabia, com honestidade e dignidade. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Uma das clientes mais idosas do restaurante, uma senhora de cabelos brancos que havia observado toda a cena em silêncio, começou a bater palmas devagar. O som ecoou pelo salão silencioso como gotas de chuva no telhado. Depois, outro cliente se juntou a ela. Depois, outro. Em poucos segundos, todo o Vila Esperança estava de pé, aplaudindo Helena de forma calorosa e prolongada. Ricardo olhou ao redor, vendo dezenas de rostos que o encaravam com uma mistura de desprezo, pena e repulsa. Eram pessoas do seu círculo social, empresários que conhecia, clientes em potencial que agora sabiam exatamente que tipo de homem ele era quando pensava que ninguém importante estava olhando. Eu quero mudar, disse ele de repente, sua voz mal audível sobre os aplausos que começavam a diminuir. Helena, eu quero mudar. Me diga como. Helena o estudou por um longo momento, procurando sinais de sinceridade em seus olhos vermelhos e inchados.
Mudança real não vem de vergonha pública, Sr. Ricardo. Vem de uma decisão genuína de ser melhor. De reconhecer que cada pessoa que o Senhor encontra carrega sua própria história de dores e alegrias, sonhos e medos. Eu reconheço isso agora, disse Ricardo desesperadamente. Eu vejo isso agora. Por favor, me dê uma chance de provar que posso ser diferente. Helena trocou um olhar com o Dr. Fernando, que deu um aceno quase imperceptível. Depois, ela se voltou para Miguel, que havia permanecido próximo durante toda a conversa. Miguel, disse ela, o senhor trabalha aqui há quantos anos? 23 anos, senhorita, respondeu o maître. E em todos esses anos, quantas vezes presenciou cenas como a de hoje? Miguel hesitou, claramente desconfortável com a pergunta. Mais do que gostaria de admitir, disse finalmente. E o que normalmente acontece depois? Os clientes que se comportam mal enfrentam alguma consequência? Raramente, admitiu Miguel com tristeza. Geralmente, fingimos que nada aconteceu e continuamos servindo-os como se fossem pessoas respeitáveis. Helena assentiu, como se a resposta confirmasse algo que ela já sabia. Depois, dirigiu-se novamente a Ricardo. Aqui está a sua chance de ser diferente, Sr. Ricardo. Não apenas se desculpar, mas criar mudanças reais. Se o senhor realmente quer redenção, prove isso com ações, não apenas palavras. Qualquer coisa, disse Ricardo imediatamente. Eu farei qualquer coisa. Helena sorriu pela primeira vez desde que toda aquela situação havia começado, mas não foi um sorriso de triunfo. Foi um sorriso de esperança genuína. Então começaremos segunda-feira, disse ela. O senhor vai passar uma semana trabalhando em cada departamento da sua empresa, não como chefe observando, mas como funcionário comum. Vai experimentar em primeira mão como seus próprios empregados são tratados pelos supervisores que o senhor contratou. O impacto da proposta deixou Ricardo sem fôlego. Uma semana. Em cada departamento? Uma semana na limpeza, uma semana na segurança, uma semana no atendimento ao cliente, uma semana na construção, detalhou Helena. Quero que o senhor entenda exatamente como é ser tratado da forma que trata os outros. Dr. Fernando riu suavemente. Brilhante, absolutamente brilhante. E eu insisto em supervisionar esse processo pessoalmente, para garantir que não haja facilitações. Ricardo olhou ao redor do restaurante, vendo os rostos que o observavam com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Sua reputação, sua imagem cuidadosamente construída de empresário bem-sucedido, tudo havia desmoronado em uma única noite. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse construir algo melhor em seu lugar. Aceito, disse ele, estendendo uma mão trêmula para Helena. Aceito suas condições. Helena olhou para a mão estendida por um momento antes de apertá-la firmemente. Então, que comece sua verdadeira educação, Sr. Ricardo Mendonça. A segunda-feira chegou como um tsunami na vida de Ricardo Mendonça. Às 5 da manhã, ele estava parado na frente do espelho de seu closet climatizado, olhando para roupas que nunca havia considerado vestir. Não havia ternos italianos naquela escolha, nem sapatos de couro importado. Apenas um uniforme azul desbotado da limpeza, botas de borracha e uma humildade que ele ainda estava aprendendo a carregar. Helena havia sido implacável em seus preparativos. Nada de privilégios, nada de revelações sobre sua verdadeira identidade para os funcionários. Ricardo seria apresentado como um novo contratado temporário, alguém que precisava aprender o negócio de baixo para cima. Dr. Fernando havia garantido que supervisores de todos os departamentos estariam presentes, documentando cada interação. Lembra-se do acordo, Sr. Ricardo, disse Helena, sua voz ecoando pelo telefone enquanto ele se preparava para sair de casa. Uma palavra sobre quem você realmente é. Uma tentativa de usar sua posição para facilitar as coisas e nosso acordo termina. O senhor volta a ser apenas mais um caso no meu relatório.
Ricardo engoliu seco, ajustando o uniforme que parecia coçar em lugares que ele nem sabia que existiam. Entendi, serei apenas Ricardo. Ricardo Santos, corrigiu Helena. Usará o sobrenome do meu pai durante essas semanas. Uma pequena homenagem ao homem que passou os últimos anos da vida se arrependendo de ter tratado você mal. O peso simbólico daquele nome quase fez Ricardo se sentar. Carregar o sobrenome do homem que o havia atormentado na infância, mas que depois havia passado anos procurando redenção, era uma ironia dolorosa que ele sabia merecer. O primeiro dia na limpeza foi uma aula de humildade que Ricardo jamais esqueceria. Seus novos colegas, Maria das Dores, uma senhora de 50 anos que sustentava 3 netos. João Paulo, um jovem de 20 anos que estudava à noite e trabalhava durante o dia. E Severina, uma mulher de meia-idade que havia perdido o marido e criava 2 filhas sozinha. O receberam com a cortesia reservada aos novos, mas sem grandes expectativas. Você já trabalhou com limpeza antes? Perguntou Maria das Dores, entregando-lhe um esfregão que parecia ter vivido histórias mais interessantes que a dele. Não, respondeu Ricardo honestamente, sentindo o peso da ferramenta em suas mãos macias, que nunca haviam segurado nada mais pesado que uma caneta. Então vai aprender hoje, disse Severina, com um sorriso que não chegava aos olhos cansados. A primeira lição é que ninguém vê a gente. Para os chefões lá de cima, somos invisíveis. Isso às vezes é bom, às vezes é ruim. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Quantas vezes ele havia passado por funcionários da limpeza como se fossem parte da decoração? Quantas vezes havia reclamado de um banheiro não suficientemente limpo, sem pensar nas mãos que o limpavam? A primeira tarefa foi limpar os banheiros do 12º andar. Ironicamente, o andar onde ficava sua própria sala. Ricardo se encontrou de joelhos no chão de mármore frio, esfregando manchas que teimavam em resistir, enquanto homens de terno entravam e saíam conversando sobre negócios milionários. Ei, você aí, disse uma voz familiar acima dele. Ricardo ergueu os olhos e viu Marcelo Ferreira, seu próprio diretor de vendas, parado na porta do banheiro. Esse chão está um nojo. Que tipo de limpeza é essa? Ricardo abriu a boca para responder, mas Severina, que estava limpando os espelhos, se adiantou. Desculpe, senhor, o menino é novo, ainda está aprendendo. Pois ensine direito, retrucou Marcelo com irritação. Os clientes usam esse banheiro, não podemos ter padrões baixos. Quando Marcelo saiu, Ricardo permaneceu de joelhos no chão, tremendo. Não de frio, mas de uma revelação devastadora. Aquele era exatamente o tom que ele usava com funcionários de outros departamentos. Aquela frieza, aquele desprezo disfarçado de exigência profissional. Você está bem? Perguntou Severina gentilmente, tocando seu ombro. Ele sempre fala assim com vocês? Severina deu de ombros. Alguns são piores. Pelo menos esse não grita. Tem uns que gritam. Durante o intervalo para o almoço, Ricardo se sentou no pequeno refeitório dos funcionários, um lugar que ele nem sabia que existia em seu próprio prédio. As paredes eram pintadas de um verde desbotado. As mesas de fórmica arranhada contavam histórias de milhares de refeições apressadas. De onde você veio, Ricardo? Perguntou João Paulo, mordendo um sanduíche que parecia ter sido feito com os ingredientes mais baratos possíveis. De longe, respondeu Ricardo, olhando para sua própria marmita, algo que Helena havia insistido que ele preparasse em casa. Muito longe. Família grande? Ricardo hesitou. Como explicar que sua família era apenas ele e uma esposa que mal o suportava, vivendo numa casa de 15 quartos, onde raramente se encontravam? É complicado. Maria das Dores riu. Família sempre é complicado, menino. Eu tenho 3 netos, cada um de um filho diferente. Minhas 2 filhas acham que sabem como criar os meninos melhor que eu, que criei elas. Mas no final é amor que importa, né?
Amor, repetiu Ricardo, como se a palavra fosse estrangeira em sua boca. Você tem filhos? Perguntou Severina. A pergunta simples abriu uma ferida que Ricardo nem sabia que existia. Ele e Isabela haviam tentado ter filhos por anos, mas entre o estresse dos negócios, as brigas constantes e a frieza que havia se instalado entre eles, nunca havia acontecido. Eventualmente, pararam de tentar, pararam de falar sobre isso, pararam de falar sobre muita coisa. Não, disse ele baixinho, não tenho filhos. Ainda dá tempo, disse Maria das Dores com a sabedoria de quem havia vivido muito. Mas tem que ter amor no coração primeiro. Criança sente quando os pais não se amam. Sente e sofre. O T6. À tarde, enquanto encerava o chão do lobby, Ricardo ouviu vozes conhecidas se aproximando. Era um grupo de empresários com quem frequentemente fazia negócios, incluindo Roberto Santana, seu sócio em vários empreendimentos. A Mendonça Incorporações está passando por uns problemas internos, dizia Roberto para os outros. Parece que o Ricardo se meteu numa confusão feia num restaurante. Humilhou uma garçonete publicamente e descobriu que ela era advogada. Sério? Riu outro empresário. O Ricardo sempre foi arrogante, mas isso é demais até para ele. Pois é. Agora ninguém quer fazer negócio com ele. Má reputação. Você sabe como é. Ninguém quer se associar com alguém que trata funcionários mal. Ricardo sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Sua empresa, seu império, tudo estava desmoronando não por causa de má gestão ou crise econômica, mas por causa de 15 minutos de arrogância num restaurante. Ouvi dizer que ele desapareceu, continuou Roberto. Ninguém consegue contato há dias. A esposa dele disse que ele está passando por uma crise pessoal. Os homens passaram por Ricardo como se ele fosse um móvel, suas vozes se afastando pelo corredor de mármore. Ele permaneceu ali, de joelhos no chão, encerado, vendo o reflexo distorcido de seu próprio rosto na superfície brilhante. Quando o dia de trabalho terminou, Ricardo se arrastou até o estacionamento onde Helena o esperava, encostada em seu carro. Ela o observou se aproximar, sujo, exausto, transformado de uma forma que ele mesmo não compreendia completamente. Como foi o primeiro dia? Perguntou ela. Ricardo se apoiou no carro, suas pernas tremendo de cansaço. Terrível, revelador, necessário. Ele fez uma pausa, olhando para suas mãos machucadas pelos produtos químicos. Helena, eu não sabia. Realmente não sabia como era. E o que você aprendeu? Que meus próprios funcionários me odeiam, disse ele com uma amargura que cortava como vidro. Que minha empresa está perdendo contratos por causa do que aconteceu no restaurante. Que eu construí um império baseado no medo e no desrespeito. Helena estudou seu rosto cansado. E isso te surpreende? Deveria surpreender? Perguntou Ricardo, genuinamente confuso. Eu achava que estava sendo um bom chefe, exigente, mas justo. Exigente e justo são coisas diferentes de cruel e desrespeitoso, explicou Helena pacientemente. Um bom chefe exige excelência, mas trata seus funcionários como seres humanos. Um chefe cruel usa o medo como ferramenta de controle. Ricardo assentiu lentamente, como se estivesse processando uma língua estrangeira. Os funcionários da limpeza me trataram melhor hoje do que eu já tratei qualquer funcionário na minha vida. E eles nem me conhecem. Eles te trataram com dignidade básica, corrigiu Helena. Algo que deveria ser natural, mas que se tornou raro no mundo corporativo. Naquele momento, o celular de Ricardo tocou. Era Isabela, sua esposa. Ele hesitou antes de atender, sabendo que a conversa não seria fácil. Onde você está? Veio a voz tensa de Isabela pelo telefone. Roberto ligou, dizendo que te viu no prédio da empresa, mas trabalhando como limpeza. Ricardo, pelo amor de Deus, me diz que isso não é verdade. Ricardo olhou para Helena, que fez um gesto para que ele fosse honesto. É verdade, Isabela. Estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Enlouqueceu completamente. Você é um empresário multimilionário. Não pode estar esfregando o chão.
Posso e estou, disse Ricardo, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. E vou continuar até aprender o que preciso aprender. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Isabela voltou a falar, sua voz estava carregada de uma frieza que Ricardo conhecia bem. Quando você voltar ao normal, me liga. Até lá, não sei se posso continuar casada com um homem que perdeu completamente o juízo. A ligação foi encerrada. Ricardo olhou para o telefone por um longo momento antes de guardá-lo no bolso. Ela tem razão, disse ele para Helena. Eu perdi o juízo, mas talvez seja exatamente o que eu precisava perder. Helena sorriu, o primeiro sorriso genuinamente caloroso que ele havia visto dela. Sabe o que Maria das Dores me disse quando eu liguei para saber como havia sido seu primeiro dia? Ricardo balançou a cabeça. Ela disse que você chorou quando João Paulo contou que trabalha à noite para pagar a faculdade, que você dividiu sua marmita com Severina quando percebeu que ela havia trazido só um sanduíche, e que você perguntou o nome de todos os filhos dela e se interessou genuinamente por suas histórias. Ricardo ficou em silêncio, não lembrando conscientemente de ter feito essas coisas. Haviam sido reações naturais, espontâneas. Essas pessoas viram algo em você hoje que talvez nem você mesmo saiba que existe, continuou Helena. Uma capacidade de se importar com outros seres humanos, de se conectar com suas histórias e suas lutas. Então por que eu nunca fiz isso antes? Porque você estava muito ocupado protegendo suas próprias feridas para perceber que outras pessoas também tinham feridas, respondeu Helena com gentileza. Mas as feridas podem ser curadas, Ricardo, e quando são, elas nos tornam mais fortes, não mais fracos. E Ricardo olhou para o prédio da sua empresa, as luzes ainda acesas nos escritórios, onde pessoas trabalhavam até tarde, provavelmente com medo de decepcionar chefes que nem sabiam seus nomes. Semana que vem é segurança? Perguntou ele. Semana que vem é segurança, confirmou Helena. Pronto para mais lições de humanidade? Ricardo sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Mais pronto do que jamais estive na vida. A segunda semana como segurança noturno foi um mergulho ainda mais profundo na realidade que Ricardo havia ignorado por décadas. Uniformizado de preto, com uma lanterna pesada pendurada no cinto e um rádio que estalava constantemente, com comunicações que ele ainda estava aprendendo a decifrar, ele se via patrulhando os corredores do próprio império como um fantasma de seu passado. Seu supervisor era Antônio Silva, um homem de 40 e poucos anos com cicatrizes nas mãos que contavam histórias de uma vida dura. Ex-militar, pai de 4 filhos, Antônio tinha aquela autoridade natural que vem de quem já enfrentou situações reais de perigo e sabia o valor da disciplina e do trabalho em equipe. A primeira coisa que você precisa entender, Ricardo, disse Antônio enquanto faziam a ronda das 2 da manhã, é que nós somos os olhos e ouvidos deste prédio quando todo mundo vai embora. A gente vê coisas que os chefes nunca imaginam que acontecem. Que tipo de coisas? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Antônio parou na frente de uma porta de vidro que dava para um dos escritórios principais. Vê aquela mesa ali, a da Carla, do financeiro? Ricardo assentiu, reconhecendo a funcionária que há anos processava suas contas sem que ele jamais tivesse dirigido mais que um cumprimento básico para ela. Toda noite ela fica até às 10, 11 horas. Não porque tem trabalho demais, mas porque o chefe dela, aquele Marcelo que você conheceu na limpeza, sempre encontra alguma coisa errada no final do dia. Sempre. A coitada tem que refazer tudo. Ricardo sentiu um frio no estômago. Marcelo Ferreira era um de seus diretores mais eficientes, sempre elogiado pela produtividade de sua equipe. E ela reclama? Carla? Nunca. Ela tem 2 filhos pequenos, está criando sozinha, precisa do emprego, mas eu vejo quando ela chora no banheiro antes de ir embora. Vejo quando ela liga para a babá pedindo desculpas por chegar tarde de novo.
As palavras de Antônio ecoaram nos corredores vazios como acusações fantasmagóricas. Ricardo havia construído sua empresa baseado em resultados, em eficiência, em produtividade. Nunca havia parado para pensar no custo humano dessas métricas. E tem mais, continuou Antônio, caminhando em direção ao elevador. O pessoal da contabilidade trabalha com medo constante. Qualquer erro, por menor que seja, vira motivo de ameaça de demissão. A rotatividade é enorme porque ninguém aguenta a pressão. Enquanto subiam para o 15º andar, Ricardo sentiu o peso daquela revelação. Antônio, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. O que você acha do dono desta empresa? Antônio riu amargamente. Você quer mesmo saber? Quero. Eu acho que ele deve ser um homem muito infeliz, disse Antônio, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Porque só alguém muito infeliz trata os outros do jeito que os funcionários são tratados aqui. Minha teoria é que ele nunca aprendeu que respeitar as pessoas não é sinal de fraqueza. A sinceridade brutal daquelas palavras deixou Ricardo sem ar. E se ele quisesse mudar? Se ele percebesse o que estava fazendo de errado? Ah, meu jovem, suspirou Antônio, mudança real não vem de culpa ou vergonha, vem de amor próprio. Ele teria que aprender a se perdoar primeiro, para depois conseguir tratar os outros com gentileza. Na terceira noite, aconteceu algo que mudaria para sempre a perspectiva de Ricardo sobre sua própria empresa. Era quase meia-noite quando eles ouviram vozes alteradas vindo do 12º andar. Antônio imediatamente ativou o rádio e subiu correndo as escadas com Ricardo ofegando atrás dele. O que encontraram foi devastador. Marcelo Ferreira estava no escritório, visivelmente embriagado, gritando com Carla, que estava em lágrimas diante de seu computador. Papéis espalhados pelo chão, uma pilha de relatórios rasgados e a mulher tremendo de medo e humilhação. Isso está uma porcaria, berrava Marcelo balançando uma garrafa de uísque. 3 horas para fazer uma planilha simples. Minha avó faria melhor. Senhor Marcelo, tentou Carla com voz trêmula, eu posso refazer agora, não há problema. Por favor, me dê mais uma chance. Mais uma chance? Você já teve 50 chances? Talvez seja a hora de encontrar alguém competente para seu lugar. Ricardo sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes, subindo por sua garganta. Aquela não era gestão. Aquilo era abuso puro e simples. Mas antes que pudesse reagir, Antônio colocou uma mão firme em seu braço. Calma, sussurrou. Deixa comigo. Senhor. Marcelo, disse Antônio, entrando no escritório com autoridade. O senhor precisa sair do prédio, agora. Marcelo se virou, os olhos vermelhos de álcool e raiva. E quem é você para me dar ordens? Eu sou o diretor desta empresa. E eu sou responsável pela segurança deste prédio, respondeu Antônio calmamente. O senhor está embriagado, perturbando uma funcionária e causando danos ao patrimônio. Precisa se retirar voluntariamente ou eu vou ter que chamar a polícia. Você não tem autoridade para me expulsar, gritou Marcelo. Eu vou falar com Ricardo Mendonça. Você vai ser demitido antes do amanhecer. Antônio não se abalou. O senhor tem 2 minutos para juntar suas coisas e sair. Carla, você pode ir para casa. Eu vou terminar de limpar isso aqui. Carla olhou para Antônio com uma gratidão que partiu o coração de Ricardo. Obrigada, sussurrou ela, juntando rapidamente suas coisas pessoais. Muito obrigada. Depois que Marcelo saiu cambaleando e Carla foi embora, Ricardo e Antônio ficaram sozinhos no escritório destruído. Ricardo estava tremendo de uma raiva que ele nem sabia que possuía. Isso acontece sempre? Perguntou ele. Mais do que deveria, respondeu Antônio, começando a recolher os papéis espalhados. Marcelo bebe, perde o controle e desconta nos subordinados. Carla não é a primeira. E por que ninguém nunca denunciou? Antônio parou o que estava fazendo e olhou para Ricardo com uma expressão que era ao mesmo tempo triste e frustrada. Para quem? O RH está do lado da direção. As pessoas têm medo de perder o emprego. E o dono da empresa?
Bem, todo mundo acha que ele não se importa com essas questões menores. Ricardo sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Questões menores, repetiu. É assim que chamam. Questões menores. Como se a dignidade das pessoas fosse uma questão menor. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Chegou em casa às 6 da manhã, tomou um banho que não conseguiu lavar a sensação de sujeira que sentia por dentro e se sentou na varanda de sua casa vazia. Isabela havia saído na semana anterior, levando apenas algumas roupas e deixando um bilhete frio. Quando você voltar a ser a pessoa com quem me casei, me procure. O problema era que Ricardo estava começando a perceber que a pessoa com quem Isabela havia se casado talvez nunca tivesse existido realmente. Talvez ela tivesse se apaixonado por uma fachada, por uma versão cuidadosamente construída de sucesso e confiança que escondia um homem profundamente ferido e perdido. Por volta das 8 da manhã, seu telefone tocou. Era Helena. Como foi a noite? Perguntou ela, como havia feito todas as manhãs desde que o experimento começara. Devastadora, respondeu Ricardo honestamente. Helena, minha empresa é um lugar terrível para se trabalhar. Eu criei um ambiente de medo e abuso e nem percebi. E o que você pretende fazer com essa informação? A pergunta ficou suspensa no ar por um longo momento. O que ele pretendia fazer? Voltar aos velhos padrões? Fingir que não havia visto o que viu? Ou usar esse conhecimento para criar algo melhor? Quero demitir Marcelo Ferreira, disse ele finalmente. Hoje mesmo. Por quê? Porque ele abusa dos funcionários. Porque ele usa álcool como desculpa para ser cruel. Porque ele está destruindo vidas e eu deixei isso acontecer. Helena ficou em silêncio por um momento. E depois que você demitir Marcelo, o que vai mudar estruturalmente para que isso não aconteça de novo? A pergunta atingiu Ricardo como um raio. Demitir Marcelo seria apenas um band-aid numa ferida muito mais profunda. O problema não era apenas um diretor abusivo. O problema era todo o sistema que Ricardo havia criado. Toda a cultura corporativa que recompensava resultados sem questionar métodos. Eu não sei, admitiu ele. Eu realmente não sei como consertar isso. Então, talvez seja a hora de você parar de tentar consertar sozinho, sugeriu Helena suavemente. Talvez seja a hora de ouvir as pessoas que realmente entendem o que está acontecendo na sua empresa. Você quer dizer os funcionários? Eu quero dizer as pessoas que você tem ignorado há anos. As pessoas que conhecem cada canto, cada processo, cada problema da sua empresa, porque vivem isso todos os dias. Naquele momento, Ricardo teve uma revelação que mudaria tudo. Ele havia passado décadas tomando decisões sobre pessoas sem nunca realmente conversar com elas. Havia criado políticas sem entender como elas afetavam quem as executava. Havia construído um império baseado na distância e no isolamento. Helena, disse ele, uma ideia começando a se formar. E se eu fizesse uma reunião com todos os funcionários, todos os departamentos? Para quê? Para pedir desculpas, para ouvir, para aprender como tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar. Helena riu suavemente. Ricardo, você tem ideia do que está sugerindo? Você está falando em dar voz a centenas de pessoas que passaram anos sendo silenciadas. É exatamente isso que estou sugerindo. E você está preparado para o que eles vão dizer? Porque não vai ser fácil de ouvir. Ricardo pensou em Carla chorando no banheiro, em Maria das Dores, trabalhando 3 empregos para sustentar os netos, em João Paulo, estudando depois de 12 horas de trabalho físico pesado. Pensou em todas as histórias de dor e luta que havia descoberto nas últimas 2 semanas. Estou preparado, disse ele com uma convicção que o surpreendeu. Na verdade, acho que é exatamente o que eu preciso ouvir. Então vamos organizar essa reunião, disse Helena, e Ricardo podia ouvir o sorriso em sua voz. Mas tem uma condição. Qual? Você vai fazer isso ainda como Ricardo Santos, funcionário temporário.
Eles vão saber quem você é, mas você vai estar do lado deles, não acima deles. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Aceito, disse Ricardo. Quando fazemos isso? Sexta-feira. Final da sua segunda semana, horário de almoço, para que todos possam participar. E se eles me expulsarem? E se eles não quiserem ouvir o que tenho a dizer? Então você vai ter aprendido a lição mais importante de todas, respondeu Helena. Que às vezes as consequências de nossas ações são maiores do que nossa capacidade de consertá-las, mas que isso não nos exime da responsabilidade de tentar. Depois que desligaram, Ricardo ficou sentado na varanda, observando o sol subir sobre a cidade que ele havia ajudado a construir. Em poucos dias, enfrentaria centenas de pessoas cujas vidas havia impactado negativamente. Seria julgado, questionado, possivelmente rejeitado. E pela primeira vez em anos, Ricardo Mendonça se sentia verdadeiramente vivo. A sexta-feira chegou como um dia de julgamento. O refeitório da Mendonça Incorporações, normalmente usado apenas pelos funcionários de níveis mais baixos, havia sido transformado no cenário de uma das reuniões mais importantes da história da empresa. Cadeiras de plástico formavam um semicírculo irregular, acomodando pessoas que raramente se viam fora de seus departamentos específicos. Helena chegou pontualmente ao meio-dia, carregando uma pasta de couro que continha não apenas o dossiê sobre Ricardo, mas documentos que mudariam para sempre aquela empresa. Ela observou os funcionários entrando hesitantemente, faxineiras sentando-se ao lado de contadores, seguranças conversando com secretárias, um nivelamento social que jamais havia acontecido naquele prédio. Ricardo estava no canto da sala, vestindo o mesmo uniforme azul da limpeza que havia usado durante toda a semana. Suas mãos, antes macias e cuidadas, agora mostravam calos e pequenos cortes. Mais importante, seus olhos carregavam uma humildade que os funcionários mais antigos jamais haviam visto. Pessoal, disse Helena, sua voz cortando o burburinho nervoso. Obrigada por virem durante o horário de almoço. Sei que é um sacrifício para muitos de vocês. É sobre demissões? Perguntou uma voz ansiosa do fundo. Era Sandra, da contabilidade, uma mulher de meia-idade que sustentava um filho especial. Não! Respondeu Helena firmemente. É sobre mudanças, mudanças reais. Maria das Dores levantou a mão timidamente. Moça, desculpa a pergunta, mas quem é a senhora? A gente nunca viu a senhora por aqui. Helena sorriu. Meu nome é Helena Santos. Sou advogada especializada em direitos trabalhistas e venho investigando as condições de trabalho nesta empresa nas últimas semanas. Um murmúrio de preocupação percorreu a sala. João Paulo se mexeu desconfortavelmente na cadeira. A gente vai ser demitido por ter falado alguma coisa? Pelo contrário, disse Helena. Vocês vão ser ouvidos. Talvez pela primeira vez na história desta empresa. Foi então que Ricardo se levantou lentamente. O movimento fez todas as cabeças se virarem em sua direção. Carla, que estava sentada na primeira fileira, arregalou os olhos quando o reconheceu. Eu conheço você, disse ela, confusa. Você estava limpando o banheiro quando o Sr. Marcelo... Sua voz falhou. Sim, disse Ricardo, sua voz saindo mais rouca que esperava. Eu estava lá. Eu vi o que ele fez com você. Antônio se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Ricardo Santos, você não é um funcionário temporário, é? Não, admitiu Ricardo, respirando fundo. Meu nome é Ricardo Mendonça. Eu sou o dono desta empresa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você podia ouvir o zumbido do ar-condicionado, o tic-tac do relógio na parede, o som da própria respiração. Depois, como uma represa que se rompe, veio a reação. Meu Deus do céu! Sussurrou Maria das Dores, levando as mãos ao peito. Ele nos enganou, disse alguém com raiva. Por que fez isso? Perguntou Severina, seus olhos brilhando com lágrimas de humilhação. Porque fingiu ser um de nós.
Ricardo deu um passo à frente, suas mãos tremendo. Porque eu precisava entender. Precisava ver com meus próprios olhos o que eu havia criado aqui. E o que você viu? Perguntou Carla, sua voz carregada de uma dor antiga. Vi que eu construí um lugar onde pessoas boas, trabalhadoras, dedicadas, vivem com medo todos os dias, respondeu Ricardo, sua voz quebrando. Vi que criei um sistema onde supervisores abusam de seu poder, onde funcionários são tratados como objetos, onde a dignidade humana é considerada uma questão menor. João Paulo se levantou abruptamente. Então você sabia? Sabia o que estava acontecendo e não fez nada? Não, disse Ricardo balançando a cabeça. Eu não sabia porque nunca me importei em saber. Estava tão focado em lucros, em resultados, em crescimento, que esqueci que por trás de cada número existe uma pessoa com família, sonhos, medos. Belas palavras, disse uma voz sarcástica do fundo. Era Roberto, da manutenção, um homem conhecido por não ter medo de confrontos. Mas o que isso muda? Amanhã você volta para seu escritório no último andar e a gente continua aqui embaixo sendo tratado como sempre foi. Não, se eu puder evitar, disse Ricardo, com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Helena se aproximou, colocando a pasta sobre uma mesa improvisada. É por isso que estamos todos aqui. Ricardo não pode mudar esta empresa sozinho. As mudanças que precisam ser feitas só funcionarão se vocês participarem ativamente do processo. Que mudanças? Perguntou Antônio, sua voz cética mas curiosa. Helena abriu a pasta e retirou um documento espesso. Um novo código de conduta empresarial, criado com base nas experiências que documentei aqui e em outras empresas. Mas mais importante que isso, ela fez uma pausa dramática, olhando para cada rosto na sala. A criação de um conselho de funcionários com poder real de decisão sobre políticas internas, condições de trabalho e contratações de supervisão. O impacto da declaração fez várias pessoas se inclinarem para a frente em suas cadeiras. Poder real? Perguntou Sandra, mal conseguindo acreditar. Poder real, confirmou Helena. Vocês não serão apenas consultados. Vocês terão voto igual ao da diretoria em questões que afetam o dia a dia dos trabalhadores. Maria das Dores levantou a mão novamente. E o senhor? Ricardo concorda com isso? Todos os olhos se voltaram para Ricardo. Era o momento da verdade, o ponto sem retorno. Ele podia recuar agora, voltar aos velhos métodos, manter o controle absoluto, ou podia dar um salto de fé em direção a algo que nunca havia experimentado. Confiança mútua. Mais que concordar, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a convicção em sua voz. Eu acredito que é a única forma de construirmos uma empresa da qual todos possamos nos orgulhar. E Marcelo Ferreira? Perguntou Carla, sua voz mal audível. Será demitido hoje mesmo, respondeu Ricardo sem hesitação. E qualquer supervisor que trate funcionários com desrespeito será imediatamente afastado. Severina se levantou lentamente. Senhor Ricardo, com todo respeito, o senhor passou 2 semanas conosco. Isso não apaga anos de crueldade, completou Ricardo por ela. Você está certa, Severina. 2 semanas não apagam anos de erros, mas podem ser o começo de uma mudança que durará para sempre. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. João Paulo, o jovem que estudava à noite e trabalhava de dia, ficou de pé. Eu quero acreditar, disse ele, sua voz tremendo de emoção. Eu quero muito acreditar que isso pode funcionar. Mas ele parou, lutando contra as lágrimas. Mas eu já vi muitas promessas quebradas. Já ouvi muitos chefes falando bonito e depois continuando tudo igual. Então me dê uma chance de provar que desta vez é diferente, disse Ricardo, estendendo a mão para o jovem. João Paulo olhou para a mão estendida por um longo momento. Na sala, ninguém respirava. Era mais que um aperto de mãos. Era um símbolo, uma ponte sendo construída entre 2 mundos que haviam permanecido separados por muito tempo. Lentamente, João Paulo estendeu sua própria mão.
O aperto de mãos que se seguiu foi acompanhado por um silêncio reverente. Depois, como se fosse um sinal, outras pessoas começaram a se levantar. Uma por uma, formaram uma fila improvisada para cumprimentar Ricardo, não como empregados cumprimentando o chefe, mas como seres humanos reconhecendo a humanidade uns dos outros. Quando Maria das Dores chegou sua vez, ela segurou as mãos de Ricardo entre as suas e disse: "Senhor Ricardo, o senhor pode ter começado esta jornada como um homem orgulhoso e perdido, mas está terminando como alguém que a gente pode respeitar." As palavras da mulher sábia atingiram Ricardo como uma bênção inesperada. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu que havia encontrado algo que o dinheiro nunca havia conseguido comprar: o respeito genuíno de pessoas que ele havia aprendido a admirar. Helena observava a cena com um sorriso que misturava satisfação profissional com algo mais pesado. A sensação de que havia testemunhado algo raro e precioso, uma verdadeira transformação humana. Mas ela sabia que aquele era apenas o começo. A verdadeira prova viria nos meses seguintes, quando as câmeras se apagassem e a vida real testasse se aquelas promessas se transformariam em mudanças duradouras. 6 meses depois daquele dia transformador no refeitório, o prédio da Mendonça Incorporações havia se tornado irreconhecível. Não fisicamente, as paredes de mármore e os lustres de cristal permaneciam os mesmos, mas energeticamente. Havia algo diferente no ar, uma leveza que não existia antes, o som de risadas ecoando pelos corredores onde antes só se ouvia o silêncio tenso do medo. Helena caminhava pelos andares da empresa com a pasta familiar debaixo do braço, mas desta vez não estava investigando. Estava documentando uma transformação que se tornaria modelo para dezenas de outras empresas no país. O projeto de lei que ela havia apresentado ao Congresso Estadual estava prestes a ser aprovado, e a Mendonça Incorporações havia se tornado o caso de sucesso mais citado nos debates. No 12º andar, ela encontrou uma cena que ainda a fazia sorrir. Ricardo estava sentado numa mesa redonda com João Paulo, Maria das Dores, Severina e outros representantes do Conselho de Funcionários, discutindo animadamente os planos para o novo centro de treinamento profissional que a empresa financiaria para a comunidade. A ideia da Maria das Dores de incluir aulas de informática para os filhos dos funcionários é brilhante, dizia Ricardo, fazendo anotações num caderno simples, muito diferente do tablet de última geração que costumava usar. Investir na próxima geração é investir no futuro de todos nós. Maria das Dores corou ligeiramente. Ah, senhor Ricardo, foi só uma ideia boba. Não existe ideia boba quando vem do coração, interrompeu ele gentilmente. E suas ideias sempre vêm do coração. Helena bateu levemente na porta de vidro. Posso interromper? Helena! Exclamou João Paulo, que agora cursava administração com uma bolsa de estudos patrocinada pela empresa. Que bom ver você. Como está indo o projeto? Perguntou ela, sentando-se numa cadeira vazia. Melhor do que sonhamos, respondeu Severina com um sorriso radiante. Já temos 200 famílias inscritas para as aulas. E o senhor Ricardo está pensando em abrir uma segunda unidade no ano que vem. Na verdade, disse Ricardo, olhando para Helena com um brilho especial nos olhos, tenho uma proposta para você. Helena ergueu uma sobrancelha. Que tipo de proposta? Que tal se transformarmos isso num movimento nacional? Imagine se conseguíssemos convencer outras empresas a adotarem o mesmo modelo. A sugestão deixou Helena sem palavras por um momento. Era exatamente o que ela havia sonhado quando começou sua pesquisa. Não apenas mudar uma empresa, mas transformar toda uma cultura corporativa. Seria incrível, disse ela finalmente. Mas você tem certeza de que quer se expor dessa forma? Revelar ao país inteiro sua história? Ricardo riu, um som genuíno e caloroso que ainda surpreendia quem o conhecia dos velhos tempos. Helena, eu passei a vida toda escondendo quem eu realmente era,
Primeiro do menino pobre que fui, depois do homem cruel que me tornei. Chegou a hora de mostrar quem estou escolhendo ser. Naquele momento, a porta se abriu e Miguel entrou carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros, uma tradição que ele havia introduzido nas reuniões do conselho. Desculpem a interrupção, disse ele com o sorriso caloroso que o fez ser promovido a coordenador de recursos humanos. Mas chegou uma visita especial para o Sr. Ricardo. Atrás dele entrou Isabela, a esposa de Ricardo. Ela estava diferente, menos tensa, mais suave ao redor dos olhos. Os meses de separação haviam sido dolorosos para ambos, mas também necessários. "Olá, Ricardo", disse ela suavemente. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas respeitoso. Os funcionários entenderam instintivamente que aquele era um momento privado e começaram a se levantar para sair. "Não", disse Ricardo rapidamente. "Por favor, fiquem. Isabela, estas são as pessoas que me ensinaram o que significa ser humano de verdade." Isabela olhou ao redor da mesa, vendo rostos que irradiavam genuíno carinho por seu marido. "Posso me sentar?" "Claro", disse Maria das Dores, fazendo espaço ao seu lado. "Você é muito bem-vinda." Isabela se sentou, suas mãos trêmulas. "Ricardo, eu vim porque preciso te pedir desculpas." A confissão pegou todos de surpresa, especialmente Ricardo. "Desculpas? Isabela, você não tem nada para se desculpar." "Tenho sim", disse ela, lutando contra as lágrimas. "Eu me apaixonei por sua fachada, pelo sucesso, pelo status. E quando você decidiu se tornar uma pessoa melhor, eu não soube como lidar com isso. Tive medo de que você não fosse mais o homem que eu achava que amava." Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando gentilmente a dela. "E agora? Agora eu vejo que você se tornou o homem que eu deveria ter amado desde o início", respondeu ela, as lágrimas finalmente escapando. "O homem que você sempre teve o potencial de ser." Severina, que nunca havia sido de muitas palavras, se inclinou para a frente. "Senhora Isabela, posso dizer uma coisa?" Isabela assentiu. "O senhor. Ricardo, que a gente conhece hoje, é um homem que pergunta sobre nossos filhos, que lembra nossos aniversários, que chora quando a gente chora e ri quando a gente ri. É um homem que a gente pode confiar, respeitar e, sim, amar como um líder de verdade." As palavras de Severina atingiram Isabela como uma revelação. Ela olhou para Ricardo com olhos novos, vendo finalmente o homem que todos os outros na mesa já conheciam. "Você me perdoa?" perguntou ela. "Não há nada para perdoar", respondeu Ricardo. "Há apenas um futuro para construirmos juntos, se você quiser." O beijo que se seguiu foi suave, mas carregado de uma promessa de recomeço que fez até mesmo João Paulo, o mais jovem do grupo, limpar discretamente os olhos. Helena observava a cena com um sorriso profundo. Aquela não era apenas a reconciliação de um casal, mas o símbolo de uma transformação completa. Ricardo havia aprendido a amar a si mesmo o suficiente para permitir que outros o amassem pelo que realmente era. "Bom", disse ela, levantando-se, "acho que este é o momento perfeito para uma última surpresa." Ela abriu sua pasta e retirou um envelope oficial. "Ricardo, o Conselho Estadual de Direitos Trabalhistas gostaria de convidar você para ser o embaixador nacional do projeto Dignidade no Trabalho." Ricardo ficou pálido. "Embaixador nacional?" Sua história se tornou símbolo de que mudança real é possível. "Queremos que você viaje pelo país compartilhando sua experiência, ajudando outras empresas a implementarem conselhos de funcionários e políticas de respeito mútuo." Eu não sei se estou preparado para isso", disse Ricardo, genuinamente intimidado. "Nenhum de nós estava preparado para o que aconteceu aqui", disse Maria das Dores sabiamente. "Mas às vezes a vida nos empurra para onde precisamos estar, não para onde achamos que devemos estar." João Paulo se levantou. "Senhor Ricardo, se o senhor aceitar,
Eu gostaria de ir junto, como testemunha viva de que mudança real é possível. E eu também, disse Severina. E eu, acrescentou Miguel. Um por um, todos ao redor da mesa se ofereceram para fazer parte daquele movimento que começara com uma garçonete corajosa e um milionário quebrado, mas que agora tinha o potencial de transformar o país inteiro. Helena sentiu lágrimas de orgulho brotando em seus olhos. Então está decidido? Ricardo olhou ao redor da mesa, vendo os rostos das pessoas que haviam se tornado sua verdadeira família. Depois olhou para Isabela, que assentiu encorajadoramente. Finalmente, seus olhos encontraram os de Helena. Está decidido, disse ele, mas com uma condição. Qual? Ricardo sorriu. Aquele sorriso genuíno que havia aprendido a dar. Que a história seja contada completa, não apenas sobre o empresário que mudou, mas sobre a advogada corajosa que arriscou sua própria segurança para defender pessoas que nem conhecia. Sobre os funcionários que tiveram coragem de perdoar e construir algo novo. Sobre todas as pessoas que provaram que respeito, dignidade e amor são as únicas moedas que realmente importam na vida. Helena se inclinou e abraçou Ricardo. Um abraço que simbolizava não apenas o fim de uma investigação, mas o início de uma revolução silenciosa que mudaria a vida de milhares de trabalhadores. Obrigada, sussurrou ela. Obrigado, Helena Santos, por me dar a chance de descobrir quem eu realmente poderia ser. Do lado de fora das janelas do 12º andar, a cidade se estendia em todas as direções. Em algum lugar lá embaixo, outros Ricardos estavam humilhando outros funcionários. Outras Helenas estavam se preparando para lutar por justiça. E outras histórias de transformação estavam esperando para começar. Mas naquele momento, naquela sala, um grupo improvável de pessoas havia provado algo que o mundo às vezes esquece. Que nunca é tarde demais para mudar, nunca é impossível perdoar, e nunca é pequeno demais o poder de tratar cada ser humano com a dignidade que todos merecem. Como Ricardo costumava dizer em suas palestras que se seguiram, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que construímos juntos. E a única construção que perdura para sempre é aquela feita com respeito, amor e coragem de ser melhor hoje do que fomos ontem. Esta foi uma história fictícia, criada para entretenimento e reflexão.